Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa vídeo newsletter, a atualização mensal da Salles Ribeiro Advogados sobre os principais assuntos da área de penal empresarial. Bom, quem já acompanha a gente sabe que a gente foca a nossa newsletter em assuntos penais de interesse do mundo corporativo. No entanto, nesse mês nós vamos ter que abrir uma exceção. Isso porque o STF concluiu o julgamento sobre a descriminalização do porte e do plantio para uso pessoal de drogas, e esse assunto tem despertado uma série de perguntas, muitas delas ainda sem resposta. Então, nesse mês, excepcionalmente, a gente vai tentar explicar um pouquinho como vai ficando a coisa toda do uso pessoal de drogas, o que exatamente foi objeto do julgamento, como fica na prática e, ao final, a gente vai responder algumas das principais perguntas que surgiram nesses últimos dias. Ou, pelo menos, a gente vai tentar. Bora lá? Bora! O que o STF começou a julgar? Bom, essa é uma pergunta importante porque o que o STF terminou de julgar agora, em 2024, não é a mesma coisa que o STF começou a julgar lá em 2015. Na verdade, em 2011 é que chegou ao STF um recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra uma decisão do Tribunal de Justiça, também aqui do Estado de São Paulo. Nesse recurso, a Defensoria trazia uma tese muito simples, porém muito importante. A tese de que o artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza a posse para o consumo pessoal, seria inconstitucional. E por quê? Porque ofenderia o princípio da intimidade e da vida privada previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, basicamente, então, o que se discutia lá era o seguinte: o Estado pode meter o bedelho no que eu faço na minha vida privada? Ele pode me punir pelo que eu como, pelo que eu bebo, pelo que eu fumo, pelo que eu ingiro de qualquer forma? Veja que essa não é uma matéria estritamente de direito, é uma matéria fundamentalmente constitucional e da mais alta complexidade, e é um tema privativo de análise do Supremo Tribunal Federal. Em 2015, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, proferiu um substantivo voto no qual ele sustentou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para uso pessoal. E aí o julgamento ficou suspenso por um pedido de vista. Então, vamos a esse tempo da vista, da suspensão, para entender qual a diferença entre porte, uso, tráfico e como isso é importante para esse julgamento. Uso pessoal, tráfico, crimes e penas. A antiga lei de drogas criminalizava tanto o uso quanto o tráfico de drogas. O artigo 12 punia o tráfico de drogas com penas de 3 a 12 anos de reclusão, enquanto o artigo 16 previa uma pena de 6 meses a 2 anos para quem adquirisse, guardasse ou portasse drogas para uso próprio. Em 2006, entra em vigor a Lei 11.343, que até hoje a gente chama de nova Lei de Drogas, embora ela já seja quase maior de idade, vai completar 18 anos agora em agosto. Nessa nova lei, muito se falou sobre a descriminalização do porte ou posse de drogas para uso pessoal, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O artigo 28 dessa lei, que continua em vigor, continuava considerando crime a compra, a posse, o porte de droga para consumo pessoal. No entanto, esse artigo não previa mais uma pena privativa de liberdade para os acusados, mas tão somente penas restritivas de direito, como a advertência verbal, a prestação de serviços à comunidade ou a imposição de medidas socioeducativas. Então, comprar, portar, possuir droga para consumo pessoal continuava sendo crime, mas não previa mais uma pena de prisão. Na época se falou em despenalização, o que tecnicamente não ocorreu, porque ainda você tinha penas, embora diferentes, ou em medida desencarceradora. Não era o ideal, mas parecia bom, né? Mas e aí, deu certo? Bom, é claro que não. Como distinguir o consumo pessoal do tráfico e o problema da seletividade penal? Bom, o artigo 28 traz algumas condutas como adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer drogas consigo para uso pessoal. O problema é que o artigo 33 da mesma lei traz algumas condutas muito parecidas, como importar, que é uma forma de aquisição, adquirir,
ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar drogas para tráfico. O que vai diferenciar essas condutas que são idênticas, na verdade, é o objetivo da pessoa, consumo pessoal ou tráfico. E como identificar o objetivo de uma pessoa? Bom, o parágrafo 2º do artigo 28 até tentou dar algumas referências, algumas diretrizes. O dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. O problema é que esses critérios continuavam e continuam sendo extremamente subjetivos. A natureza da droga faz com que a substância mais comum nas elites fossem menos suscetíveis ao enquadramento de tráfico do que as drogas mais comuns em comunidades em lugares mais pobres. A quantidade da substância apreendida também tinha um peso muito diferente na mão de quem era encontrada. Local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedente do agente são todos ingredientes perfeitos para criar uma situação de absoluta seletividade penal, em que os agentes públicos envolvidos na persecução, policiais, delegados, promotores, juízes, tinham muita discricionariedade para caracterizar um porte como consumo pessoal ou como tráfico. E claro que nesse julgamento tem um peso enorme a condição social e principalmente a cor da pele da pessoa com quem se encontrou a substância. Voltando para o julgamento do STF e o que ele passou a julgar. Em 2023, o ministro Alexandre de Moraes proferiu um voto substancioso também, com base em estudos de jurimetria, no qual ele propunha uma alteração radical da discussão. Nesse voto, ele propunha a descriminalização do consumo pessoal não de todas as drogas, mas tão somente de uma droga específica, a maconha, ou seja, ter maconha no bolso para o uso pessoal não seria mais crime, mas continuaria sendo crime no caso de outras drogas. E ele ainda propunha um critério objetivo para a distinção do porte, posse e guarda de drogas para uso pessoal, daquele destinado ao tráfico. Esse critério seria a quantidade de maconha que o ministro propôs ali entre 25 e 60 gramas. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes propôs que se criasse uma presunção relativa de que quem estivesse com até determinada quantidade de droga fosse considerado usuário. Mas ainda assim, as autoridades poderiam enquadrar como tráfico, mesmo se fosse pouca quantidade. E como ficou no final? No final, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes prevaleceu, embora com algumas nuances, algumas modificações de sua proposição inicial. Em síntese, a coisa ficou assim. 1. A posse, porte e aquisição de drogas para uso pessoal continua sendo criminalizada no Brasil e o STF não analisou a sua constitucionalidade. 2. O STF determinou, no entanto, que a posse, porte e aquisição de maconha não é mais criminalizada. Mas isso não quer dizer que ela foi legalizada. Quem for pego com maconha ainda está sujeita a sanções de advertência sobre os efeitos da maconha e medida educativa de comparecimento a programas ou um curso educativo. Em outras palavras, o consumo pessoal deixa de ser crime e passa a ser um ilícito administrativo. Mas no que isso implica, né? Implica no fato de que a substância pode ser apreendida pelas autoridades policiais, mas a pessoa que porta essa substância, a maconha, não pode mais ser presa nem conduzida a uma delegacia. Ela só pode receber uma notificação a comparecer perante um juízo para aplicação da advertência ou da medida socioeducativa. 3. E as demais drogas, como que fica? Em relação às demais drogas, continua sendo punidas as modalidades tanto do consumo pessoal como do tráfico. 4. Também ficou determinado pelo STF que presume-se usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas dessa planta. 4.1. Essa presunção continua sendo relativa, ou seja, mesmo que a quantidade apreendida seja inferior a 40 gramas, a autoridade policial
pode considerar o porte ou a posse como tráfico, desde que presentes elementos indicativos do intuito da mercância, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registro de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuário ou de traficantes. 4.2. Por outro lado, mesmo que a quantidade seja superior a 40 gramas, o juiz também pode continuar enquadrando essa conduta como consumo pessoal. Essa quantidade, no entanto, ficou definida apenas provisoriamente. O STF deixou claro que quem deve fixar esse critério é o Congresso Nacional. 5. Em relação às demais drogas proscritas, não se estabeleceu qualquer critério objetivo, de modo que vale a boa e velha discricionariedade das autoridades policiais. E ficou melhor? Bom, ainda é muito cedo para dizer. A inserção de um critério quantitativo de drogas que fosse objetivo é um pleito de muito tempo. No entanto, essa coisa de presunção relativa pode fazer com que muita coisa fique igual. Por quê? Porque as autoridades policiais ainda terão muita discricionariedade para apontar alguém como usuário ou como traficante. Em muitos casos, esses indícios de mercância ou de traficância são intimamente ligados às condições sociais da pessoa. Uma pessoa com uma mochila onde é encontrada maconha e dinheiro picado, dependendo da classe social dela, de onde ela mora, de onde foi apreendida a droga e, claro, da cor da pele, isso pode ser considerado um indício de uso ou de traficância. Então, em resumo, ficou melhor sim. A polícia não pode mais levar usuários de maconha para a delegacia para fazer a autuação por uso, mas ainda vai fazer isso com os consumidores de outras substâncias ilícitas. Mas podia ter ficado muito melhor. O STF podia ter enfrentado de vez a questão da constitucionalidade da criminalização de condutas particulares, mas infelizmente não foi dessa vez. O STF podia fazer tudo isso ou o STF foi ativista? Olha, o STF tinha toda a legitimidade para discutir se a criminalização de uma conduta privada de autolesão está de acordo com os princípios constitucionais. Mas dizer qual droga pode ser criminalizada ou não, isso, de fato, não parece integrar as atribuições do STF. Em verdade, dizer qual droga pode ou não ser utilizada não é nenhuma atribuição do Congresso Nacional. Nos termos do artigo 66 da Lei de Drogas, quem decide o que é droga ou não é a Anvisa. E o órgão o faz por meio da atualização da famosa, pelo menos entre nós criminalistas, da famosa Portaria 344 de 98. Essa portaria trata do controle e regulamento de uma série de substâncias e medicamentos. Ela divide essas substâncias entre várias categorias, como as entorpecentes, as psicotrópicas, sujeitas a controle especial, os famosos remédios tarja preta, os retinóicos, as substâncias anabolizantes, que também são controladas, entre outras substâncias precursoras dessas já ditas aqui. Mas o mais importante é a lista F dessa portaria, que trata das substâncias de uso proscrito no Brasil. Proscrito quer dizer proibido, né? Que não pode em nenhuma hipótese. Então, para uma coisa ser ou não droga ilícita, ela deve estar ou não nessa lista F da portaria da Anvisa. E quem decide o que vai estar nessa lista ou não é a diretoria colegiada da Anvisa. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada nessa lista, vai ver que ela é bastante técnica e detalhada, chegando a apresentar inclusive as estruturas moleculares de algumas substâncias. Então, é no mínimo estranho o STF escolher apenas uma dessas substâncias, a cannabis sativa, e considerar que ela não é mais proscrita. O STF poderia ter aproveitado essa oportunidade para provocar a Anvisa a fazer uma revisão dos seus critérios para proibição de determinadas substâncias com o amplo debate público. Então, em resumo, o STF tinha mais legitimidade para julgar a inconstitucionalidade da criminalização do uso de todas as drogas do que só de uma delas, do que só da cannabis sativa. Então vamos lá para algumas perguntas e respostas. 1. Então eu posso andar na rua tranquilo com até 40 gramas de maconha? Bom, não é bem assim. Se
você for flagrado, a substância pode ser apreendida e você pode ser notificado a comparecer no fórum para aplicação daquelas medidas administrativas. E se eu tiver mais de 40 gramas de maconha? Bom, nesse caso, você pode até ser conduzido a uma delegacia e vai caber ao delegado decidir inicialmente se a sua conduta se enquadra no uso pessoal ou no tráfico. E depois o juiz é quem vai decidir isso. O usuário pego com menos de 40 gramas de maconha será fichado? Não, como se trata de um ilícito administrativo, o usuário não vai ser investigado e não vai ter qualquer registro criminal em razão disso. Com a decisão do STF, a maconha está legalizada? Não. A legalização é algo mais amplo e significaria inserir a prática dentro da lei, fixando parâmetros para produção e distribuição. E como ficam as outras drogas ilícitas? Fica tudo como era antes. Continua o império da arbitrariedade e da seletividade, infelizmente. Pobres e negros com mais chances de serem considerados traficantes do que ricos. A decisão do STF possui efeito retroativo para os casos de pessoas presas com 40 gramas de maconha ou menos? Sim, há um efeito retroativo. No entanto, o STF determinou ao Conselho Nacional de Justiça que adote medidas para a criação de multirões para analisar caso a caso e verificar quais deles podem beneficiar essas pessoas já condenadas ou acusadas. E a PEC do Congresso, a chamada PEC antidrogas? Bom, ela não muda muita coisa. O STF não disse que o porte de drogas para uso pessoal não é crime. Ele apenas tratou de uma substância, a maconha, e colocou um marco de orientação. Então essa PEC, mesmo se fosse aprovada, a rigor não mudaria o que foi decidido pelo STF. Aliás, ela é tão mal escrita, tão mal redigida, que teria muito pouca aplicação prática. Mas isso fica aí para uma outra oportunidade para a gente discutir. Então é isso aí, pessoal. Newsletter diferente dessa vez, mais longa, mas com um assunto que está despertando aí bastante dúvida em todo mundo. Claro que teria mais muita coisa para a gente discutir aqui, mas como o espaço é curto, a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas. Para quem está chegando agora, siga a gente aqui nas nossas redes e se inscreva no nosso canal para receber esse conteúdo todo mês. Um grande abraço e até a próxima.